Olá, olá, tudo bem com você? Meu nome é Débora, sejam bem-vindos ao canal. Já se inscreva no canal, deixa joinha nesse vídeo, comentário de vocês é sempre bem-vindo. Vamos trocar ideia aí através dos comentários, tá? Olha só, hoje eu tô com duas tintas aqui em minhas mãos e eu quero falar um pouquinho sobre elas com vocês, tá bom? São duas tintas que aparentemente são diferentes, de fato elas são, e eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre elas. Recentemente eu precisei comprar tintas para fazer a recarga da minha impressora. E mesmo eu sabendo que existem a diferença dessas duas tintas aqui para nossa impressora jato de tinta, mesmo lendo todas as informações, o anúncio do vendedor, todas as características, tirando minhas dúvidas através do campo de perguntas, mesmo assim eu recebi um produto diferente daquele que eu comprei. E se eu não soubesse a diferença de uma para outra, não tivesse esse cuidado, eu poderia ter abastecido com a tinta incorreta e danificado o meu equipamento. O que ocorreu foi quando eu fiz a compra do produto, que nem é esse daqui, tá bom, pessoal? Esse daqui eu uso no meu ateliê mesmo, tava aqui só para exemplificar para vocês. Quando eu recebi o produto que eu comprei, o frasco era transparente, eu já pude ver de cara a diferença da coloração das tintas, tá bom? Até mesmo quando vem um frasco branquinho, eu faço essa verificação, eu vejo, olho bem certinho, até o cheirinho da tinta parece que é meio diferente, sabe? A intenção no momento da minha compra foi comprar tinta pigmentada, pessoal, e eu recebi frascos de tinta corante. Se eu não soubesse a diferença, eu poderia abastecer de forma incorreta. E o equipamento da gente vai dar ruim, né? Não é para misturar essas tintas, tá? Então, eu reforço para vocês aqui que as tintas, elas não podem ser misturadas. Então, saiba qual tinta você está utilizando na sua impressora para quando você for abastecer, você não mistura as duas. Eu não posso carregar esse tom de amarelo aqui, ó, mais escuro, que é amarelo, tá? Com esse outro amarelão aqui. Não posso misturar essas duas tintas porque a composição delas é diferente, tá bom? Essa daqui é a tinta corante. Ela é a base de água, tá? Embora ela esteja escura aqui no frasco, ela é amarela. É o tom amarelo, tá bom? Essa daqui é a tinta pigmentada. Ela é mais leitosa, é uma tinta mais grossa e ela tem outros componentes e solventes na composição e não é a base de água, diferente dessa daqui que é a base de água, tá bom? E tem outros componentes também, mas é a base de água. Então, uma é a base de água, a outra não. Como que a gente mistura essas duas tintas? Não vai dar casamento, né? Não vai dar certo. Vai danificar seu equipamento, vai sair umas impressões esquisitas. E às vezes você nem sabe, porque eu li todas as informações, comprei, quando eu recebi, eu falei, ué, o que está acontecendo aqui, né? Você pode usar na sua impressora tinta pigmentada ou tinta corante, dependendo de algumas características que ela tenha, tá bom? A tinta corante, por ser uma tinta mais ralinha, mais aguada, ela vai passar no sistema das impressoras que tem aquele caninho, né, aquele tubinho que leva a tinta do reservatório para a cabeça de impressão mais fininho. Então ela vai passar de boa. Se você pega essa mesma impressora que tem esse tubinho, né, essa mangueira, né, de tinta que leva do reservatório até a cabeça de impressão para sair uma impressão, se você coloca uma tinta pigmentada que é mais grossa, você vai ter mais problemas de entupimento, né, e tudo mais, porque é incompatível o tamanho da mangueira que tem dentro da impressora com a viscosidade da tinta, tá bom? Lembrando que sempre existe um padrão de fábrica para as impressoras. Eu comprei uma impressora L3250 da Epson, por exemplo. O padrão de fábrica dela é tinta corante. As mangueiras que levam a tinta do reservatório até a cabeça de impressão para fazer a impressão, elas são finas. Elas são para essa tinta aqui que é mais ralinha, que é mais aguada, que é a base de água de fato. Então, é de boa você usar tinta corante nesse equipamento, é um casamento perfeito, né? Se eu quero utilizar tinta pigmentada, que é uma tinta mais viscosa, é uma tinta mais grossa, de fato, dessa mesma impressora, na L3250, sendo que o padrão de fábrica dela não é esse, eu posso utilizar também. Então, eu vou ter lá o meu equipamento zeradinho, novinho, sem tinta nenhuma, e já vou iniciar o meu equipamento com tintas pigmentadas, todas elas com tinta pigmentada. Só que a mangueirinha dela é mais fina, para uma tinta um pouquinho mais grossa. O que vai acontecer? Você vai ter problemas de entupimento dessa mangueira, de cabeça de impressão e tal, e vai acabar falhando a sua impressão a longo prazo aí, não vai fluir direitinho
essa tinta aqui dentro da impressora, a menos que você troque as mangueirinhas por uma mangueira um pouquinho mais grossa, de outro padrão de impressora que receba tinta pigmentada. Vou até dar uma pausa nesse momento, porque eu esqueci de falar essa informação para vocês durante a gravação do vídeo, mas a partir do momento que você compra uma impressora de fábrica, que ela é feita, né, o padrão de fábrica dela é tinta corante, por exemplo, e você coloca outro tipo de tinta nessa impressora, você perde a garantia do seu equipamento, tá? Também tem essa questão que é muito importante, tá? Então, sempre o indicado é você seguir essas especificações de fábrica, se é tinta corante, se é tinta pigmentada, e você fazer uso específico dessa tinta na sua impressora, tá bom? O que acontece hoje em dia é que alguns equipamentos estão vindo com os dois tipos de tinta. Não que você possa misturar as tintas, jamais misture, tá bom? Mas, por exemplo, a Epson 4260, ela vem as tintas coloridas, todas corantes, e a tinta preta é pigmentada. Nesse caso, você vai seguir o padrão de fábrica e se você usar a tinta preta pigmentada, você não terá problemas de entupimento, por exemplo, porque o padrão de fábrica, a mangueirinha que vai levar a tinta do reservatório até a cabeça de impressão, ela vai comportar o transporte da tinta pigmentada, que é um pouquinho mais grossa, tá bom? Então, pelo padrão de fábrica, não terá problema nessa cor preta, tá bom? Mas se você usar 100% de tinta pigmentada nessa impressora 4260, você pode, de repente, ter casos de entupimento nas cores coloridas, porque o padrão da mangueira ele é o mais fininho. Então, existem impressoras que fazem não a mistura das tintas, mas tem a capacidade de receber as duas tintas, tá bom? Então, não tem problema nenhum você comprar uma impressora zerada e inicializar ela com recargas de tinta corante, todas as cores do tinta corante, porque é uma tinta mais ralinha, você sabe que não vai ter nenhum problema, né? Ou você compra uma impressora zeradinha e inicia ela com todas as tintas pigmentadas. Aí você tem que pensar na mangueirinha dela, se ela vai comportar o transporte dessa tinta até a cabeça de impressão. As tintas corantes, então, são à base de água, tá bom, pessoal? Ela é uma tinta mais ralinha, você pode usar para fazer impressões de documentos, papéis fotográficos que são preparados para receber essa tinta. É um casamento perfeito, aliás, né? O papel fotográfico glossy, que é um papel brilhante, ele recebe muito bem essa tinta, porque como é um papel com os poros bem fechadinho, quando a impressão é feita nessa tinta aqui, por ela ser ralinha, pega de boa, fica uma cor viva, vibrante, né? Então é um casamento perfeito, o papel fotográfico que já tem uma resistência à água com a tinta corante, que não tem. Então, eles acabam combinando muito bem. Só que o único problema é a proteção UV, a proteção solar. Quanto mais exposto à luz essa impressão, mais ela vai desbotando. Parece que vai evaporando a tinta que está ali impressa, tá bom? E você pode fazer impressões de documentos e papéis fosco. A única questão é você tomar cuidado ao molhar esse documento, ao molhar esse papel fosco, porque ele vai borrar se estiver impresso com tinta corante, tá bom? A vantagem da tinta corante também é que ela é mais barata, ela é super popular, você encontra facilmente as recargas para diversos modelos de impressora, tintas paralelas que você pode comprar por litro, inclusive, ela é mais barata. E no momento da impressão você percebe que a secagem da impressão ela é mais rápida. Por ser uma tinta mais ralinha mesmo, ela adere bem nas superfícies do papel, tá bom? A tinta pigmentada, ela é feita de pigmentos sólidos, tá bom? O casamento com ela em relação ao papel fotográfico glossy não é bom, tá bom, pessoal? Por ser uma tinta mais grossa e o papel fotográfico ele ter uma superfície com os poros muito pequenininhos, essa tinta ela não consegue penetrar 100%. Dá para imprimir no papel fotográfico? Dá, mas às vezes se você passar o dedo em cima da impressão, você consegue tirar ela, porque ele não aderiu 100%, mesmo depois de ter secado por um tempo. Principalmente as cores escuras são mais fáceis de você perceber que ele sai do papel. O preto, o azul escuro, enfim, as cores bem escuras você consegue perceber. Depois que você fez a impressão, se você coloca a sua digital lá no papel fotográfico, ele fica marcado, tá bom? Você pode usar papel fotográfico quando usa tinta pigmentada? Você pode. Existe um papel fotográfico chamado de papel fotográfico microporoso, tá bom? E como ele é um papel microporoso, ele foi feito especificamente para aceitar essa tinta aqui com pigmentos, né? A tinta pigmentada.
Então, o papel fotográfico microporoso, ele casa muito bem com a impressora, com a tinta pigmentada, tá bom? Porque ele tem os poros, o sistema dele, a tecnologia dele diferente para receber essa tinta que é um pouco mais grossinha, diferente da tinta corante que é mais ralinha, tá bom? O legal da tinta pigmentada é que ela tem uma durabilidade muito grande, muito boa. Ela dura anos e anos e anos. De verdade, eu não fiz até hoje uma impressão pigmentada que desbotou, que eu percebi que alterou a tonalidade. Se alterou, não é visível aos olhos, porque não desbota. Ela dura bastante, né? Porque ela tem essa proteção UV e ela é resistente à água, ela tem essa proteção à água também. Então você pode imprimir de boa usando essa tinta aqui pigmentada que vai durar por anos e anos e anos a sua impressão, tá? De verdade, eu tenho fotos na minha parede em quadros aí há anos e não percebo a alteração da cor. É claro que é uma impressão mais opaca em relação à tinta corante, tá? A tinta corante ela é muito mais brilhante, né? Você percebe que fica muito mais vivo a impressão na tinta corante. A tinta pigmentada você percebe que ela fica um pouquinho mais opaca, mas ainda assim fica uma impressão bonita. E você pode utilizar qualquer papel fosco com essa tinta aqui, que o casamento é perfeito. Existe um papel fotográfico chamado mate, é um papel fosco que ele recebe muito bem essa tinta. Então, eu acredito que o casamento perfeito da tinta pigmentada é o papel fotográfico mate fosco. Então, os papéis que eu recomendo você utilizar na sua impressora jato de tinta com tinta pigmentada são os papéis foscos. Qualquer um deles, você vai ter um bom resultado com a tinta pigmentada. Não tem problema com desbotamento nem com a água. Você pode também utilizar esse tipo de tinta na sua jato de tinta para imprimir canvas, né? Que é aquele tecido sintético. Ou qualquer outro papel fosco aí vai combinar muito bem com a tinta pigmentada. E outros estilos de papel é necessário você testar para ver se ele adere bem à tinta, né? Eu já fiz a impressão de papéis metalizados utilizando a tinta pigmentada e fica assim perfeito, tá bom? Vale a pena você verificar aí quais papéis são compatíveis com o uso dessa tinta aqui. Por um lado, você tem a tinta corante, mais vibrante, mais econômica, mais ralinha, mais barata, popular, né? E do outro lado você tem a tinta pigmentada, que também está ficando muito popular. Ela é um pouquinho mais cara. Os papéis que aceitam a tinta pigmentada, ele é um pouquinho mais caro, né? Em relação ao papel fotográfico, tá bom? O papel fotográfico glossy brilhante, você tem um custo menor em relação ao papel fotográfico microporoso da tinta pigmentada. Eu tenho aqui, ó, impressões para mostrar para vocês. Deixa eu colocar esse trem aqui, ó, para falar com vocês, porque eu tô usando ele para gravar. Olha só, deixa eu afastar aqui para mostrar para vocês certinho, né? Os dois papéis são fotográficos, ó, você pode perceber que os dois são brilhantes, tá bom? Essas duas impressões eu fiz na jato de tinta, tá? Um contém tinta corante, a outra tem tinta pigmentada, tá? Essa impressão mais opaca que vocês estão vendo é o microporoso. É um pouco mais opaco em relação à tinta corante, ó. Vou colocar do ladinho aqui os dois cachorrinhos, para vocês verem a diferença. Então, essa tinta aqui, ó, é a tinta corante, olha só. Então, você percebe que a tinta, mesmo sendo feita no papel microporoso, a tinta pigmentada, ela é mais opaca, tá bom? A tinta corante feita no papel fotográfico, ela é mais vibrante e dá pra gente ver pela árvore aqui, ó, que tem uma diferença assim de tonalidade, sendo que eu usei a mesma configuração para as duas impressões, tá? Então aqui é o papel fotográfico glossy e esse daqui é o fotográfico microporoso, tá bom? Vou mostrar mais de perto ali para vocês. Mas tem uma pequena diferença de tonalidade dessas duas impressões aqui que eu fiz com o mesmo desenho e tudo mais, né? Só para vocês verem. Mas eu posso usar tinta pigmentada e usar o papel fotográfico microporoso tranquilamente para quem gosta desse papel brilhante, tá? A diferença que você vai encontrar neles, além da impressão, além dessa tonalidade, que vai dar um pouquinho de diferença, você vai encontrar a diferença no valor dessas duas impressões aqui. Enquanto o papel glossy, que é esse daqui, ele custa aí, em média, 50 folhas, R$18, né? Sai 36, menos de 40 centavos a folha, né?
O papel microporoso, esse pacote que eu comprei aqui, eu paguei R$32 nele. Então, ele sai por R$1,60. Inclusive, a marca do papel fotográfico microporoso é essa daqui, da Master Print, tá bom? E ele vem, além do desenho diferente, né, de cada animal da capa aqui, ele vem marcadinho aqui, papel fotográfico microporoso. Esse daqui tem 260 gramas, tá bom? É um papel mais grossinho mesmo. Mas então aqui fazendo essa comparação na data de hoje, eu tenho um papel que custa R$1,60, papel fotográfico microporoso, e o papel gloss que custa menos de 40 centavos, né? Custa 36 centavos aí que eu paguei esse daqui. Então pensando nesses dois papéis, eu uso o papel fotográfico gloss para fazer topo de bolo, para fazer itens que precisam de menos durabilidade, tá? Não precisa durar tanto, então eu uso papel fotográfico com tinta corante. Eu preciso de uma lembrancinha, imã de geladeira, preciso de um calendário que vai ficar exposto e eu preciso garantir que essa impressão não desbote, fique bonita por mais tempo. Eu uso papel microporoso ou papel mate fosco para fazer essas impressões, assim eu tenho essa garantia de que não vai acontecer nada com a minha impressão e a lembrancinha de fato vai durar, tá? Então eu trabalho com esses dois métodos aqui, não só com papel brilhante, mas com papel fosco também. O que eu fiz aqui também foram impressões foscas, né? Eu fiz na impressão sulfite mesmo, tá bom, pessoal? Vou mostrar na mesa para vocês e como esse é um papel fosco, eu vou jogar água pra gente fazer um teste. Eu estou com as duas impressões aqui, pessoal. Essa aqui é com a tinta corante, tá bom? E essa daqui é com a tinta pigmentada. Então, vamos deixar a corante aqui e a pigmentada aqui. E eu vou molhar a mesma região da nossa impressão para ver como que ela se comporta, né? Vamos molhar o cachorrinho aqui. Aí, molhei demais, Jesus. Vamos deixar essa tinta aí um tempinho para ver o que acontece. É claro que se a gente esfregar a tinta, o papel vai rasgar, né? A intenção não é essa. Então, eu vou deixar um tempinho aí para ver qual é a reação dessa água aí na impressão. Não precisa deixar nem muito tempo para a gente perceber qual é a tinta corante e qual é a pigmentada, né? Porque eu deixei alguns segundinhos e já consigo perceber qual é a tinta pigmentada e qual é a tinta corante e o que está ocorrendo na minha impressão, né? Vou até levantar ela aqui, ó, para vocês verem de perto. Ai, saiu na minha base. A tinta escorreu. Então, aqui é tinta corante, tá bom, pessoal? Ela até borrou aqui agora, ó. Mas olha a impressão, o jeito que ela fica. Ela solta a mesma tinta, tá? No olhinho dá pra gente perceber que o preto espalhou, mas ele mancha, inclusive até sai a água dessa tonalidade, né? Existem impressoras fotográficas, inclusive da Epson, que usam tinta corante, mas aí a tecnologia, ela já tá um pouquinho mais avançada para essas tintas e elas estão durando mais e ficando mais resistentes à água, tá bom? Então, tem uma impressora aí que é da Epson, inclusive, que ela é especificamente para impressão de fotos e ela usa tinta corante. Então, a tecnologia é outra para cada tipo de impressora, né? Esse daqui é um padrão mais convencional de tinta mesmo, ó. Inclusive, até escorreu aqui na mesa. Agora, a tinta pigmentada, ó, quando eu ergo aqui, tirando essa parte que é desse papel aqui, que eu molhei o cachorrinho, então eu percebo aqui que até a cor da água, aqui a tinta ela não escorreu, tá? E a impressão, né, tô tomando cuidado para não pegar nela, para ela não rasgar, mas a impressão em si, ela tá molhada, ela vai secar depois, mas ela não mancha, tá? Na tinta corante, eu percebo que no rostinho do cachorrinho saiu bem as tonalidades, né? E aqui já não, ó. Então, isso significa que a minha tinta pigmentada não sofreu essa variação de tonalidade, de aderência da tinta no papel por conta da água. E aqui eu já joguei mais em cima da água ainda, vai ficar pior ainda. E já que estamos fazendo bagunça com água mesmo, vamos molhar o papel fotográfico, ó. Aqui é o papel fotográfico glossy, ele é aquele brilhante também, tá? E aqui é o papel microporoso, que é brilhante também. Então, aqui os dois são pigmentados, aqui os dois são corante, tá? O papel em si tem essa resistência, né? Então, ele não vai sofrer como sofreu ali o papel fosco. Deixa eu erguer um pouquinho mais aqui para mostrar para vocês certinho, né? Mas como se trata de papéis de qualidade fotográfica, ele não vai borrar, como aconteceu aqui, ó, no papel fosco, por exemplo. Eu acho legal vocês saberem esse tipo de informação, principalmente se você for usar o papel fosco para fazer as lembrancinhas, né? Tem que tomar um certo cuidado.
não só com a luminosidade, mas também com a água. A água eu acho que é mais devastadora ainda, porque a durabilidade em relação à exposição à luz vai durar um tempo ainda, né? Não vai desbotar assim também de uma hora para outra. Ele vai ficar uns dias lá, vai durar, né? A longo prazo ela vai desbotando um pouquinho a cada dia, até que ela fique bem visível esse desbotamento, né? Mas em relação à água já é um processo mais perigoso, mais delicado, se você fizer uma lembrancinha e algum incidente acontecer. Coisa que também não é para ficar na água, papelaria personalizada, né, pessoal? Mas se acontecer de molhar assim sem querer, você perde o seu trabalho. Tá? Aqui ele tá absorvendo a água certinho, né? Mas não vai borrar, como aconteceu ali no papel fosco, né? Porque aqui se trata de um papel fotográfico, a tecnologia dele já tem essa resistência à água, então a tinta ela penetrou aqui de uma maneira que não escorreu como no papel fosco, tá bom? E aqui a nossa tinta pigmentada não sofre alteração nenhuma. Até percebo que esse papel microporoso aqui, ele encharcou menos do que o papel glossy. Ele tá mais pesado aqui. Aqui, ó, na parte de trás. Dá pra perceber que ele absorveu bastante, né? Dá pra enxergar o desenho, absorveu mais. Aqui ele teve uma resistência melhor, olha só. Ele molhou aqui na frente, ele molhou aqui na parte de trás também, uma quantidade boa, mas não absorveu como aconteceu aqui com a tinta corante, ó. Ele não penetrou tanto assim, ó, conforme aconteceu aqui nesse papel, que eu consigo enxergar a parte de trás. Interessante, né? Vou até jogar mais um pouquinho de água aqui para ver se foi menos água que eu coloquei aqui desse lado, né? Mas eu acredito que não mesmo. Aqui molhou os dois lados, mas não chegou a penetrar 100% no papel. Aqui eu já percebo que penetrou bastante, ó. Dá para enxergar do outro lado a impressão. E me contem aí através dos comentários se vocês usam tinta pigmentada ou tinta corante. Eu quero saber, ou se vocês não sabem que tinta vocês estão utilizando, tá bom? Geralmente essas informações tem no site do fabricante quando a gente vai comprar a impressora zeradinha lá, tá? Se você ficar na dúvida, entra lá no site da marca da sua impressora que você vai obter respostas nesse sentido também. E pessoal, depois que as tintas secaram por várias horas aí, eu fiz um videozinho para gravar depois de seco, como os papéis ficaram, né? Vocês podem observar que a folha sulfite com tinta corante, ela sofreu mais aí nesse processo com a água, tá? O restante secou e ficou de boa e teve uma pequena variação no papel fotográfico glossy com tinta corante mesmo, que deu uma borradinha. Eu acho mais pela questão da parte de trás da folha, que não está impressa, que ela é um papel mais fosco, né? Que não tem tanta proteção assim como a camada da frente. Talvez um papel fotográfico dupla face aí, isso não ocorreria, né? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Agradeço a sua companhia. Não se esqueça do meu joinha, se inscreva no canal e deixe um comentário, tá bom? Agradeço demais e até o próximo, galera. Tchau, tchau.